Sejam muito bem-vindos ao Pod Discos, que é esse canal de YouTube e /podcast que está disponível no Spotify, Amazon Music e Deezer. Para quem está chegando pela primeira vez, por favor, se inscrever no canal. Pode procurar também nos agregadores de áudio, seguir, avaliar com quantas estrelas que a gente merece. E é isso aí, essas coisas tudo. E hoje estamos dando prosseguimento ao nosso mês grunge. Depois de ter falado do Super Unknown, do Soundgarden e do Nevermind Nirvana, agora nós vamos falar da banda ainda que continua na ativa toda e tem o vocalista vivo ainda, ou como uma das músicas do disco que a gente vai falar, ele continua alive ainda, que é o Ed Vedder. E o disco em questão é o 10 do Pearl Jam. Que aí o meu parceiro de canal tá mostrando na tela. E falando nele, né, que é o nosso criador desse canal. Fala aí, Jorge, como é que estão as coisas aí na Cidade Maravilhosa? Fala, Júlio, fala, telespectadores e ouvintes aí, como vocês estão? Então, tá bom aqui, né, por mais do calor e tal, teve uma chuva aqui, né, por um segundo eu achei que era Seattle. Brincadeira. Brincadeira. Mas assim, né, tá chovendo muito até às vezes quando, às vezes chove, às vezes para, mas enfim, vamos falar dessa banda que deixei você, né, porque, né, como não é um das que eu mais aprecio, né? Então aí eu vou deixar pra você. Não é que eu odeio, mas a gente vai contar a história melhor, né? Eu vou contar minha relação melhor depois. Seguir. Certo. Eu esqueci de falar. Fala aí do grupo do WhatsApp e do Instagram do canal. Então, né? Eu vou falar primeiramente do Instagram, né? Que é @podcastpoddisco, só que pod, né? Sem o outro D, né, do discos, né, meio que pod discos, né? Poddiscos. Poddiscos, é verdade. Aí, né, que é um Instagram novo que agora tá por enquanto bem, né? Se o Instagram derrubar, né, eu agradeço, né? Pelo menos tá tudo bem, nada, nenhuma confusão. Então, e o grupo do WhatsApp, né, que tá aí também pra divulgar ainda melhor os episódios também, tá? A gente tem uma conversa, né, assuntos aleatórios, mas que seguindo as regras, como por exemplo, se desrespeitar alguém, que você não pode fazer isso, senão você vai ser expulso, né? E assim também no canal para sempre também, né? Porque, né, desrespeito não é lugar aqui não. Não é lugar. Não. Já que eu sempre vou falar isso, tu é o juvenil do canal, né? Quando foi lançado esse disco, tu nem sonhava em nascer. Como é que tu conheceu o Pearl Jam e, obviamente, o primeiro disco, que é o 10? Então, cara, o Pearl Jam foi o seguinte, assim, quando eu fui escutar, né, as primeiras bandas e tal, né, assim, depois que eu fui conhecer o grunge e tal, fez esse nome, Pearl Jam, né, que, beleza, né, que, assim, às vezes tem vezes que eu não sei se eu gostava ou odiava, porque, assim, eu não era tão adepto à voz do Ed Vedder, aquela voz, sabe, eu não... que virou até piada, até, inclusive, essas vozes aí, eu cansei de ver piada com a voz do Ed Vedder, até. Mas, enfim, e aí a minha mãe adorava, ela ama, né, ama Pearl Jam, então aí eu ficava, tipo assim, aquela música o tempo inteiro, sabe, era Black, assim, quase toda hora, eu ficava, tipo assim, meu Deus do céu, assim, mãe, toca outra coisa. Velho, eu não aguento mais. Eu gostava muito mais de Alice in Chains, Soundgarden e tal. O Nirvana foi até aceitando mais do que o Pearl Jam. Pearl Jam demorou um pouco. Foi uma das que eu demorei pra absorver e tal. Depois que eu fui ouvir o 10, o Versus, que acho que é o meu favorito, inclusive. O Vitology, inclusive, é um bom disco, né? Mas aí, dessas 4 aí é que eu menos gosto, mas não que eu acho ruim. Entendeu? Eu já odiei muito mais. Mas hoje em dia. Inclusive, esse CD aqui, na verdade, eu comprei isso aqui pra minha mãe, porque ela ama essa Black, então aí, né? Então,
Isso aqui foi presente dela, mas ainda tá comigo também, né? Porque, né? Claro. Tu que tá com a coleção, né? Tá certo. Pois é. Já o Pearl Jam, pra mim, foi mais uma daquelas bandas que eu conheci através da MTV em 94. E foi na época que eles estavam divulgando o Versus, né? E eu lembro muito de um clipe que foi tirado de uma apresentação ao vivo do Saturday Night Live, que a música é a Here Will Me Roar, que acabou sendo o nome da coletânea depois, né? E tocava direto, foi pro Top 20 Brasil, eu achava muito legal. E daí eu fui conhecer as outras, né? E eu lembro que o Versus, acho que eu consegui o Versus primeiro por causa dessa música, né? E eu conheci a Gol também, né? Que se eu não me engano é a primeira música do disco, que tinha uma apresentação deles no Video Music Awards, que daí depois eles tocaram Keep on Rockin' on a Free World junto com o Neil Young, que foi bem legal aquela apresentação. E daí eu gravei esse naquela loja que eu sempre gravava, na Johnson's House, aqui em Novo Hamburgo. E o Ten, uma amiga minha tinha. Daí eu pedi para ela gravar. Daí era os únicos dois que eu tinha perdido, eu escutava direto, né? Porque acho que dos de Seattle, o único que eu não tive fita, não tive nada, assim, disco inteiro, antes do Spotify, é lógico, né? Foi o Alice in Chains, que vai ser a nossa última, né? Que é a que faltou. Mas os outros três eu tinha. Daí eu sempre estava revezando, né? Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam. E o Pearl Jam é o meu segundo na lista de preferência, né? Soundgarden primeiro, Pearl Jam, daí Nirvana e depois o Alice in Chains, hein? Daí foi por falta de opção mesmo, que Alice in Chains eu tô conhecendo mais agora, né? Por causa desse nosso mês grunge. Mas vamos então pro que interessa, né? Vamos ler um pouco da história do Ten, um pouco da história do Pearl Jam, como é que eles chegaram nesse disco, né? Como eu já disse, ele é o álbum de estreia do Pearl Jam, né? Ele foi lançado no dia 27 de agosto de 1991. É mais um daqueles discos do ano glorioso de 91, né? Cada disco que a gente descobre, né, é de 91, que é inacreditável. Dá pra fazer um episódio separado, claro, a gente não vai esperar de 2031, né, gente, pra fazer um episódio disso, né? Quem sabe a gente espera os 35 anos, daí em 2026 a gente faz de repente dá pra fazer até parte 1, parte 2, porque é muito disco. Cara, dá pra fazer muito, é muito. Cada vez você pega o Illusion, Black Album, Motiz, que mais? Slave to the Grind, do Skid Row, Nirvana, Mind, Metal. É o paraíso, cara, paraíso. Pelo amor de Deus. Mas, né, ele foi lançado nessa data, né, pela Epic Records, e ele foi gravado entre 27 de março até o dia 26 de abril de 91, no estúdio London Bridge Studios, que fica em Seattle, e no Reed Farm, na Inglaterra. E o produtor foi o Rick Parcher, em conjunto com a própria banda. O que tu achou da produção desse disco aí? É mais um... Como ele já está numa gravadora grande, né? Provavelmente a qualidade foi bem superior à Sub Pop, né? Sim, na época a qualidade muito superior mesmo, porque no caso Sub Pop era independente mesmo, era um lance, você pega o primeiro disco Nirvana, a produção do Jack Endino é totalmente diferente do que a do Butch Vig, por exemplo, ou até diferente do que o Jack Endino faria em Titano Maquia, que a gente for ver, ou Melhor Banda, 10 mais mesmo, que seja. Então, a produção é muito boa, sim, o som é muito bom mesmo, você escuta mesmo, é bem legal, você escuta bem os instrumentos e tal. Exato, dá pra escutar tudo, ainda mais de fone, a gente escuta cada detalhe. Exato. E
E me chamou bastante atenção que o baixo sempre fica, digamos, baixo, escondido na música, você não tem dificuldade de escutar. Sim, exato. Ainda para a parte do destaque, né? Mas me chamou a atenção tanto que eu escutei esse disco ultimamente. Mas ele teve 4 singles. Eu achei que um deles é estranho, porque eu considero que esse disco tem 4 grandes hits. E desses 4, 3 viraram singles, que foi o Alive, que foi lançado no dia 7 de julho de 91. O Even Flow, que foi lançado no dia 30 de março de 92. O Jeremy, que foi lançado no dia 17 de agosto de 92. E o que eu achei estranho, Oceans, que foi lançado no dia 7 de dezembro de 92. Se eu fosse o produtor ou da banda, eu teria colocado o Black em vez do Oceans, porque o Black é a quarta que eu considero um grande hit. Eu reescutando ele agora, nesse último mês, eram as 4 que eu lembrava bem. As outras, eu lembrava o nome, mas eu não sabia diferenciar uma da outra, né? Daí só escutando bastante mesmo pra saber diferenciar. A gravadora realmente pressionou para eles lançarem Black como single. Eles realmente pressionaram, mas a banda não quis. Foi uma atitude da própria banda, né? Do Ed Vedder de não querer lançar como single, porque segundo eles estragaria o lance comercial e tal, o clipe, não sei o que, pra eles estragaria e tal. Que é aquele lance de atitude de grunge, cara, de banda de grunge, tipo o Kurt Cobain mesmo, que ele fala, ai, gente, eu não quero fazer sucesso. Por exemplo, o Kurt mesmo, ele não te mostrou nada, ele não achou nada do lance do Nevermind ter feito sucesso. Ele ficou tipo assim, nada impressionado, sendo que, isso a gente sabe, né, o quanto que isso afetou, na verdade, né. Mas sim, assim, afetou o psicológico. Exato. Já era fudido psicologicamente e piorou ainda mais, entendeu? Foi tipo triplex, né, na cabeça do cara, né, ainda mais, né? E aí e o engraçado é que Oceans também foi clipe também. Essas 4 aí, principalmente, foram clipes. Sim. E Black não foi, né? Como não foi como single, também não foi clipe e tal. Mas foi um grande sucesso, hein? Curioso isso. Mas aqui nós temos os antecedentes criminais, né? De como é que o Pearl Jam se reuniu, né? Depois a gente vai falar da formação, mas o guitarrista Tony Gossard e o baixista Jeff Ament, que estão até hoje na banda, né? Eles tocavam juntos em uma banda pioneira do grunge, chamada Green River. Essa eu não conheço, não sei se tem algum registro, não procurei Spotify, nada, mas fiquei curioso, porque eu conhecia outras, a pré, mas essa Green River nunca cheguei a escutar nada. Depois da separação, né, da banda, em 87, os dois foram para o Mother Love Bone. Só que o Mother Love Bone, né, que é uma banda, digamos, é aquela... eu considero a banda conhecida, mais desconhecida de Seattle, porque todo mundo fala nela, porque foi embrião do Pearl Jam, né? Mas quase ninguém ouviu ao vivo, né? E eles estavam prontos para gravar, tudo certo, só que daí a carreira ficou marcada pela morte do vocalista Andrew Wood, em 1990, né? Que foi o primeiro vocalista do grunge que morreu de overdose ou por suicídio, alguma coisa assim, né? E pouco antes do lançamento do disco, né? Que o disco ia se chamar Apple. Ele chegou a ser lançado, sabe, alguma coisa assim? Acho que já foi, sim. Acho que já foi lançado, já. Acho que foi lançado, se eu não me engano, acho que com um EP e esse disco aí, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Se você procurar na internet Mother Love Bone, acho que vai aparecer, sim, em registro desse disco aí, né? Porque como tava tudo gravado, né? Tava tudo gravado, provavelmente, né? Tudo pronto, só faltava lançar, né? Só faltou lançar. Foi tipo o que aconteceu com o Sublime, né? O Sublime o vocalista morreu. Agora só não sei se foi antes ou depois do lançamento do disco. E Santeria estourou mundialmente, o cara já tava morto. Pois é. Né? Como é que pode, né? Mas devido a isso, né? O Gossard e o Ament levaram meses para voltar a querer tocar, né?
não tá aqui, mas eles fizeram uma homenagem ao Andrew Wood com aquele projeto Temple of the Dog, que reuniu pela primeira vez eles com o Ed Vedder, e o Ed Vedder era participação especial, o vocalista era o Chris Cornell, acho que é alguma coisa assim, que eu não sou especialista nele. Era, né? E tem aquela música linda que é Hunger Strike, né? Que o clipe é muito tri também. Foi uma super banda, né? Sim, super grupo. Super grupo, só que eles não eram tão conhecidos, né? É que vendo agora, foi uma junção de gênios o Temple of the Dog. Foi um pré-Audioslave, um Audioslave dos anos 90, vamos comparando. É, mais ou menos isso. Daí eles levaram meses pra voltar a querer tocar juntos, e o Gosser começou a escrever material que era mais pesado do que eles vinham fazendo, né? Provavelmente por causa da perda do amigo, né? E parceiro de banda. Daí depois disso, né? O Gosser encontrou o outro guitarrista que viria a ser do Pearl Jam, o Mike McCready, que tinha acabado de sair da banda Shadow. E foi ele que encorajou o Gosser a voltar a tocar com a Amine. Daí eles, os três, que foram o núcleo original do Pearl Jam, né, entraram no estúdio em sessões separadas com o baterista do Soundgarden, o Matt Cameron, e com o ex-baterista do Shadow, o Chris Fryon, para gravar algumas demos instrumentais. Ou seja, aí foi uma premonição do que viria a acontecer na história, né? Que após o fim do Soundgarden, o Matt Cameron foi efetivado no Pearl Jam, né? E tá até hoje, né? Na banda. Sim, exatamente. Para ver como eles eram colaborativos em Seattle, né? Um ajudar na banda do outro, gravar o demo, fazer o show, né? Sim. Isso que era o movimento grunge, na verdade. Foi como a gente falou no primeiro episódio, né? Do Soundgarden, que não é um movimento musical em si, é uma colaboração entre eles. Sim. Que cada um acabou fazendo o seu estilo, né? Sim. Daí 5 das canções gravadas, que foram Dollar Short, Agitian Crave, Footsteps, Richards E Ballad, foram compilados em uma fita cassete chamada Stone Gossard Demos 91. Bah, mas que nome mais narcisista do Stone Gossard, né? Daí lá, né? Era ele que fez, né? Aí botou o nome dele, né? Ao invés de botar... Poderia botar, sei lá, Stone Gossard featuring não sei quem. Não, bota o nome dele. Ia ficar muito comprido, não ia dar certo. Para uma fita demo. Daí eles utilizaram na esperança de encontrar um vocalista e um baterista pro trio, né? Que daí ia ficar um quinteto, na verdade. Daí entra nessa história o vocalista que ia ver a seu definitivo e o sobrevivente de Seattle, que é o músico de San Diego, Ed Vedder, que ele adquiriu uma cópia dessa demo em 1990, quando lhe foi dada pelo ex-baterista do Red Hot Chili Peppers, o Jack Irons. Ele ouviu a demo, foi surfar, que era como ele não morava na área de Seattle, né? Ele tinha esse costume de surfar, né? De curtir rock, e escreveu a letra no dia seguinte para Dollar Short, Agitian Crave e Footstep. Dollar Short e Agitian Crave foram mais tarde renomeadas como Alive e Ons, ou seja, 2 músicas que vieram a ser gravadas no primeiro disco. Daí o Gossard e o Ament escutaram a demo com a letra e a voz do Vedder e levaram ele para Seattle para uma audição. Enquanto isso, o Vedder havia escrito a letra para E Ballad, renomeada como Black. Ou seja, era para Black entrar no disco, né, Jean? Daí o vocalista chegou no dia 13 de outubro de 90 e ensaiou com o resto do grupo, agora com Dave Cruzen na bateria. Durante uma semana,
escrevendo 11 canções no processo. Pouco depois contrataram o Vedder como vocalista e assinaram um contrato com a Epic Records logo em seguida. Ou seja, as 11 músicas que entraram no disco, eles finalizaram nesse período, né? Que interessante, né? Depois da gravação e lançamento, vamos para a recepção e crítica. Ao contrário do que aconteceu com as outras bandas, né? Nirvana e Alice in Chains, por exemplo, o Ten não foi um sucesso imediato. Mas no final de 92, demorou mais de um ano, né? Ele tinha alcançado o segundo lugar na parada da Billboard 200. O álbum produziu 3 singles de sucesso desses 4, né? Que foi os que eu comentei, né? Que é o Alive, Even Flow e Jeremy. Além da malfadada já Black, né? Que não foi single, mas também teve sucesso. Ou seja, era uma coisa inevitável, não adianta. Ten foi fundamental na popularização do rock alternativo no mainstream. O álbum foi certificado 3 vezes platina pela RIA, RIA com A no final. Não vou falar a sigla toda em inglês. Nos Estados Unidos, e vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. É o álbum bem mais sucedido do Pearl Jam. O Kurt Cobain do Nirvana furiosamente atacou o Pearl Jam, alegando que a banda eram os vendidos comerciais e argumentou que Ten não foi um verdadeiro álbum alternativo, porque ele tinha muitos solos de guitarra. Isso eu discordo do Kurt Cobain, porque escutando o disco várias vezes ele não se encaixa com o que estava sendo feito na época. Ele era bem alternativo. O que tu acha dessa declaração polêmica do Kurt Cobain? O Kurt é revoltadinho, né? Rebelde, né? Então, assim, sim, nada me espera assim, dele, né? Então, assim, né, dizer que não é alternativo também, calma lá, né? Porque, assim, é só você pegar qualquer disco de glam, por exemplo, seja até mesmo no início dos anos 90, já é uma diferença. Vai falar que é a mesma coisa com Guns N' Roses? Vai falar a mesma coisa de um Motley Crue? De um Dr. Feelgood? Não dá pra dizer. Dá pra dizer que ele é igual, sei lá, um disco do Skid Row? Não dá, não. Não tem comparação. Não. É que acho que foi por causa das vendagens depois, né? O Kurt Cobain, mas negócio solo de guitarra eu achei diferencial, já que falar um pouco da sonoridade, né? Que eu escutando ele, achei ele bem... Eu achei ele meio hard rock, sim. Tem aquelas músicas mais deprê, mas ele tem bastante solo. Coisa que do Nirvana não tem. O do Soundgarden eu não lembro. O Quintet é um baita guitarrista, mas eu não lembro, assim, os solos eram bons, assim, mas acho que o Pearl Jam, por ter 2 guitarras, eu acho que saltou mais os solos, assim. Daí que, como tinha o base para segurar, né, eu acho que por isso que o Kurt Cobain ficou meio revoltado. E o Alice in Chains, vale lembrar que era uma banda de hard. Antes de lançar disco, era uma banda de hard rock. É uma banda de glam metal. Não era nem uma banda de grunge depois. Depois que eles mudaram. Mas se for ver, tem umas fotos aí, se for pesquisar mais, que os caras tinham a laque no cabelo. Mas, assim... Mas esse caso aí é tipo, sabe o Pantera, por exemplo? Que quando o Pantera era também. O Pantera tinha uma fase glam, aí renegou depois que lançou Cowboys from Hell. É tipo isso, por exemplo, sabe? Que inclusive ainda bem, né? Porque aquele Pantera com glam dos caras feios pra caralho, tentando fugir de uma hard rock gatinho, não pode. Tanto que é uma merda mesmo os discos. Acho que essa merda aí, porra. Mas vamos voltar pro disco, né? Falar da capa que... Pra quem viu o filme Terror no Estúdio 666, que é o filme do Foo Fighters, eles fazem uma paródia dessa capa, porque quando eles vão se cumprimentar, eles fazem o hang loose do Pearl Jam, quando os 5 batem as palminhas. É uma clara tiração de sarro, né? A arte da capa, né,
apresenta os membros da banda na época da gravação em uma pose do grupo em pé, na frente de uma madeira de nome Pearl Jam. O corte de madeira foi concedido por Jeff Ament. Ele disse que o conceito original era realmente estarmos juntos como um grupo e entrar no mundo da música como uma banda de verdade. Uma espécie de todos por um. Ele aparece nos créditos como diretor artístico e de desenho do álbum. O Lance Mercer recebe crédito pela fotografia e tanto Lisa Sparagano e Risa Zaitsev, que é um nome meio russo, são creditados pelo design. A versão toda a gente veio a conhecer como a capa do álbum tem, era rosa e ela foi originalmente destinada a ser mais de uma cor bordô e a foto da banda devia ser em preto e branco. O que tu achou da capa? Capa clássica, né? Da banda, né? Uma capa que já ficou na história, né? Se você fala de Pearl Jam, o pessoal acho que já lembra já dessa capa aqui desse disco. Que a versão do vinil era mais estendida, né? O vinil, né? Se for pesquisar aí, né? Tem muito mais estendido aí. Mas aparece mais o corpo deles, né? No CD sim. É do ombro pra cima. Das mãos aqui, basicamente tudo pra cima. Né? E não dá pra definir quem é quem. Pois é. Aí fica tudo isso assim. Mais uma curiosidade também, que não tá aí, mas o nome da banda, antes que alguém se pergunte... sim. Geleia de pérola, em português. Mas isso aí é mentira, isso aí, do lance da geleia. Isso aí é uma teoria que foi inventada, é mentira. Na verdade, é que pearl é pérola, né? E eles gostavam dessa palavra, pearl. E como jam, eles lembravam, porque, por exemplo, do lance do Neil Young, por exemplo, jam ser tipo uma música que você tá tocando, mas você tá fazendo, né, o que eles chamam de jam, né, entendeu? Aí eles pensaram, que tal se juntar essas duas palavras, né, Pearl Jam, entendeu? Aí juntou, aí virou que é o nome Pearl Jam. Mas apesar que o nome antes da banda era outro, mas a gente vai falar... Sim, depois vamos comentar ali no próximo tópico. Não, no segundo tópico depois. Mas você sabe o que quer dizer Jam, já que eu falo tanto da afinada loja Janson's House aqui de Novo Hamburgo, que a loja fechou junto com o falecimento do dono. Jam é uma sigla para Jazz After Midnight, ou seja, o jazz é depois da meia-noite. É que nos clubes de jazz, os músicos eles improvisavam. Sim. Daí por isso que os caras falam, vamos fazer uma jam. É quando vários músicos, sem ensaiar, começam a tocar e os outros vão indo no ritmo. E daí o guitarrista começa a solar, o baixista começa a swingar e o baterista vai lá fazer seu solo. Era isso. Por isso que tem muito jazz que é instrumental. Porque daí é a hora que o vocalista vai tomar um goró lá e deixa os músicos tocando. O Black Sabbath já fez isso, Deep Purple, Led Zeppelin, um monte de banda dessa época já cansou de fazer improviso mesmo. Você pega o Deep Purple... Exato, o Deep Purple era o rei dos improvisos. Cada disco ao vivo do Deep Purple era improviso pra caramba. Sim, Space Trucking tem 20 minutos, é um lado todo de um vinil, só Space Trucking, de tanto improviso. O título do disco eu sempre achava que o Ten era em referência às 10 mãos dos 5 integrantes. Mas não, é uma homenagem ao antigo nome do Pearl Jam, que era Mookie Blaylock, que ele foi um jogador que atuou por 13 anos na NBA e ele usava a camisa 10, que é 10 em inglês, né? Por isso eles botaram o nome do disco. É uma informação muito aleatória que eu nunca ia saber isso. Eu sempre achava que era das 10 já eu pensava que era o 10º disco, por isso que eu achava que era 10, por exemplo. Não, disco de estreia, daí não. Não tem nada a ver. Cadê o 9, o 8, o 6, 5, pô? Cadê esses discos aí, pô? Tu sabe dizer quantos discos de estúdio eles lançaram já? Cara, eu não sei dizer, mas deve ser sido uns 13. Provavelmente já deve ter chegado, já deve ter passado do 10º, provavelmente, já.
Vai lá, velho, Cold. Sim, não, é que eles deviam ter chamado o 10º disco de One. Daí ia fechar um ciclo. Pois né? A gente já falou o nome deles, mas vamos para a formação, né? Que é o Ed Vedder no vocal, os guitarristas Stan Gossard e Mike McCready, Jeff Ament no baixo e Dave Cruzen na bateria. Qual tu destaca mais no disco? Fico pros 2 guitarristas, eu acho, né? E o baixo. O baixo, né, se destaca e tal. Porque o vocal do Ed Vedder, o problema dele é que ele é um vocal muito difícil, eu acho, de você engolir. É complicado o vocal dele. O vocal dele é muito... É tipo assim, não é o que nem do Kurt que você... Beleza, uma voz mais tranquila. A voz do Lenny Staley é uma voz mais tranquila, é uma voz que, beleza, você consegue entender. Já a voz do Ed Vedder, cara, é uma voz tipo assim, cara... É ou você ama ou odeia, cara. É tipo assim... Entendeu? E tanto que eu fiz um monte de piada. Sim, parece que ele tem um ovo na boca, mas é que é um vocal peculiar. O do Chris Cornell, o Chris Cornell é o melhor vocalista dos 4 de Seattle pra mim. É que ele fazia coisa que os outros não conseguiam fazer. O Ed Vedder, ele na limitação dele, tem coisa que não dá pra entender, só pegando a letra mesmo, né? Mal comparando, ele é tipo um Joey Ramone do grunge, pai. Tanto que ele ficou amigo dos Ramones. Ele veio excursionar no Brasil na última turnê, veio filmar. Ele veio à paisana, ele veio disfarçado. Ele que filmou vários daquele documentário da última turnê Ramones, foi ele o cinegrafista. Para mim, os destaques também, não vou fugir muito, os 2 guitarristas e o baixo, cara, que as cordas estão bem presentes. O baterista, ele fez o básico e o Ed Vedder, acho que as composições dele é o destaque, porque tem muita coisa pessoal dele ali, e o cara escreveu praticamente tudo em poucos dias. Ele pegou uma base já pronta e escreveu. Isso é genialidade. Acho que isso que é o grande diferencial dele no Pearl Jam. Ele não é exímio vocalista, mas é a atitude dele. Isso que casou bem com os outros. Vamos para faixa a faixa, né? O disco tem essas 11 músicas que foi citado na história ali, que eles compuseram e gravaram as demos, né, depois, nos ensaios. E ele tem pouco mais de 50 minutos, que já era na era do CD, que podia ter mais de 40 minutos. E a primeira música se chama Once. Vou falar as curiosidades aqui. Ela é o capítulo do meio de uma trilogia de canções em que Vedder mais tarde descreveu como uma mini-ópera chamada Mama Sun. Com ela deve ser precedida por Alive e seguida de Footsteps, que a Footsteps não chegou a entrar no disco, né? Ela não foi mudada de título, nada, né? E ela, a Once, diz o conto da descida de um homem, a loucura que o leva a se tornar um serial killer. O que tu acha dessa música, hein? Por incrível que pareça, ela não é a 11 faixa, não é? Não é a 11ª faixa, não é 11. Não, 11 quer dizer uma vez. Não, eu sei, então. Não é 11. Eu sei, pô. É 11 com 11. É pro trocadilho, entendeu? Porra. Falou. Então, cara, eu gosto. Essa aí é uma das minhas favoritas, vou te dizer. Quando eu ouvi pela primeira vez, essa aí eu gostei de cara já. Tipo, eu botei, tipo assim, eu me surpreendi até e tal. Apesar que me incomodava um pouco, era tipo assim, quando vi o refrão, eu gostava muito mais, aí veio aquela parte do aí eu ficava tipo... Aí só depois eu fui tentar escutar mais que eu fui absorver melhor. Hoje eu gosto dessa faixa, eu acho muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui o que eu anotei, que agora eu tô... Dos Titãs eu não precisava anotar nada, que eu sabia as músicas de cor, né? Eu achei ela um hard rock, vigoroso, com aquela típica sujeira das guitarras Seattle, né? Que a gente
que a gente leu na definição do que seria o grunge na música, né? Que grunge é sinônimo de sujeira, né? E achei o baixo pulsante também, né? Uma curiosidade é que ela tem uma introdução que eu achava ela esquisita, aquela introdução, e daí para a introdução e começa a once propriamente dita, né? Que parecia tipo gota caindo, assim, o barulho do baixo, assim, sabe quando tá pingando, assim, ou quando tu tá dentro da água e tu escuta aquele barulho, assim, que tu não tapa os ouvidos. Era mais ou menos isso, parecia barulho de água. Daí até começar a música propriamente dita, né? Mas é uma baita música de abertura e pena que não virou single, porque eu acho que essa aí tinha mais propriedade que a Ocean, né? Mas vamos para a segunda, que aí sim vamos falar de um grande hit que é Even Flow. Ela descreve a experiência de ser um morador de rua. O protagonista dorme em um travesseiro feito de concreto e agita as mãos pedindo esmola aos passantes. Além de iletrado ou analfabeto, né, para não ser grosso, ele talvez também seja mentalmente enfermo. Ou tem problemas mentais, aqui está muito polido, já que ele parece louco quando sorri e luta para pensar coerentemente. Fluxo constante, pensamentos chegam como borboletas. Ele não sabe, então as afugenta. Fluxo constante, aqui na tradução eu achei fluxo uniforme. Minhas impressões dela. Mega hit, tem um clipe muito doido que é ao vivo, mas só que o som é de estúdio, né? Do disco. E é aquele famoso clipe que mostra a mania do Ed Vedder de se aventurar na estrutura do palco e se jogar de mais de 2, 3 metros de altura. E uma curiosidade é que a banda nunca sabia se ia voltar com o vocalista vivo ou inteiro do show. E por milagre ele sempre voltava inteiro. Sempre voltava live dos shows. É lá, né, o grande hit, um dos grandes hits, dos 4 hits, né, que eu citei. E ela tem um refrão pegajoso, né? Even Flow. E ela tem uma ótima linha de baixo. Eu vou falar bem do baixo, o faixa todo. Quais são as tuas impressões? Tu gosta dela? Por um segundo achei que era uma homenagem ao podcast Flow, né? Não, acho que é o contrário. O Flow que homenageou a Even Flow. Muito pelo contrário. Ou o filme que teve também, tem um filme chamado Flow também, animação aí também. É verdade. Então, poderia botar essa música como trilha, do filme, seria Mas enfim, brincadeiras à parte, essa música é boa, se eu gosto, é uma das minhas favoritas, já falo, um top 3 talvez, acho que ela tá. Mas enfim, né, o clipe é muito legal e tal, né? O Ed Vedder malucão, né? Que ainda bem que saia vivo, né? Tanto que tá vivo até hoje, né? É o único sobrevivente. O único, né? Uma coisa que chama atenção nas apresentações do Ed Vedder, não sei se atualmente ele tá assim, mas quando ele era mais novo, que ele parecia que tava tendo ataque epilético quando cantava. Acho que ele forçava tanto a voz e parecia que ele tava tendo um troço, Paulo. Mas ele tava de boa. Sempre bom. Tá. Mas já que a gente citou ela, né, que o Ed Vedder tá live até hoje, né, vamos para a terceira música do disco, que é Alive. Antes, né, como foi citado, ela se chamava Dollar Short. Isso quando Stone era da banda Mother Love Bone. A canção é a primeira peça da trilogia Mama Sun, e conta a história de
um jovem descobrindo que o homem que ele pensava ser seu pai é, na verdade, seu padrasto, enquanto a dor de sua mãe leva a um relacionamento íntimo com o filho, que se parece muito com o pai biológico. Isso leva a Once, em que o homem desce à loucura e sai em uma matança, e Footsteps, né, que é o final da teologia, em que o homem finalmente olha para trás de uma cela de prisão aguardando sua execução. O que tu achou dela? Essa aí, né, eu gosto, né? Apesar que ela me... Assim, não curto tanto ela quanto as outras duas primeiras, mas assim, tem um clipe também essa aí, né? Vai lembrar, né? Um clipe aí meio preto e branco e tal. Então, assim, eu demorei pra acostumar, tal. O refrão eu gostava e tal, mas assim, demorei um pouco. Depois eu fui escutar novamente e tal, aí eu fui aceitando mais. Às vezes de cara eu não aceitava muito, não. Mas, enfim, é uma boa música. Eu lembro que ela tinha, agora não lembro se era nas letras traduzidas ou na partitura que a revista Top Rock colocava. E eu lembro da letra, daí que eu fui ver a Insta Live, essas coisas assim. E eu sempre gostei dela, mesmo sendo mais balada, né? Nas minhas anotações, né? É a balada master do Pearl Jam, que é um dos hits do disco, né? E eu gosto muito do solo de guitarra dela, só que eu não sei qual dos dois guitarristas que fez, né? Mas vamos para a próxima, que é uma... Para mim, eu fui relembrar dela, né, agora escutando, que é Why Go? Que quer dizer, por que ir? Ela fala de uma garota que luta contra a alienação e a busca por autenticidade. Ela retrata a solidão e a rebeldia e é um hino à resistência contra as pressões para se conformar. Ela foi inspirada em uma garota de Chicago, né, que existia mesmo, que foi hospitalizada por 2 anos. Ela teria sido acusada de ter feito coisas terríveis, mas se recusou a aceitar as acusações. Ela é... Eu gostei que ela é agitada, né, que diferentemente da live, né, e conta com uma excelente intro de bateria. Foi aí que eu fui notar o baterista, que a intro é bem boa, é bem marcada. O que tu achou dessa música, hein? Então, essa é minha favorita, já falo, do disco. Capaz, tu é o do contra, né, João? Pô, qual foi o problema? Não, Não, do contra. Meu Deus. Por ser minha favorita, por quê? Bom, porque acho que o tipo de música que ela é, amigo, me pegou mais. Ela me pegou mais. Ela tem fez eu gostar mais e tal do que as outras, né? Assim, pra mim essa tem... O meu top 3 é essa, aí Ebb and Flow em segunda e terceira Once, na minha opinião. Pra mim fica um... Ebb and Flow quase chegou lá, mas quando chegou a sair eu vi demais, aí eu gostei mais dessas aí. Tá. Então tá aqui falando da tua favorita, agora vamos pra favorita de outra pessoa, que é a tua mãe, que é a Black. Ela é um solilóquio por um homem de coração partido, que está se lembrando de sua amante ausente. A Epic Records tentou falar para a banda lançar como single, mas a banda recusou, afirmando que o sentimento da faixa era pessoal demais e que um single clipe iria acabar com o sentimento presente na faixa. O que tu achou dela? Música sofrida, né? Já com essa letra sofrida, né? Música do grunge pra sofrer, né? No amor, né? Cara, essa música aí já é a que mais me enjoei. Porque o problema acho que não é nem... Acho que é pela minha mãe ter ouvido demais. Aí eu fico tipo assim, meu Deus do céu, cara. É que não é nem só Black, não, cara. Tem música assim, você pega a música dos Scorpions, as baladas lá, que aí complica. Aí vem as novelas, as rádios, calcinha preta, fazer versão, não é mesmo? Então, meu Deus. Forever do Kiss também que me enjoou, por exemplo.
que até uma banda de forró fez, além do Yahoo, né, que gravou, uma banda de forró fez isso. Que nem vale ser ouvido, inclusive. Mas, enfim, falando dessa, sabe, tem músicas, assim, que eu falo, tipo assim, cara, eu não preciso escutar essa, entendeu? Tipo assim, sabe quando eu vou escutar o Appetite mesmo, do Guns, eu pulo o Sweet Child O' Mine? Tipo, não é porque é ruim, mas, tipo, já deu, né? Vou pegar o News of the World do Queen, vou pular o We Rock, vou pular o We Are The Champions, porque eu não aguento mais, entendeu? São músicas que eu falo, cara, precisa, sei lá, de uns, sei lá, 5 anos, 3 anos, por aí, sei lá, um tempo determinado aí pra eu ouvir novamente, porque não que, tipo assim, vai ser uma coisa desagradável, mas, tipo assim, mas vou botar pra ouvir? Não. Mas tu sabe que a Black, eu não acho que ela tocou tanto. É que no teu caso foi na tua casa. Mas eu acho que teve outras que tocaram mais, né? Que nem a Live, Flow, outra que nós vamos falar daqui a pouco. Mas ela, balada, né? Sofrida, que nem eu falei na descrição ali. Ele canta de uma forma limpa, né? O Ed Vedder, não tem aquele traqueiro na voz. Acho que é legal isso aí. E foi um hit sem ser single. Isso aí que é a magia dos fãs, né? Então, já que falamos das favoritas da família Andrade, vamos agora para minha favorita. Mãe Andrade. Ah, é verdade. Não, a gente falou das duas favoritas da família Andrade. A tua e a dela. Agora vamos para a minha favorita do disco. Do Pearl Jam tá em outro disco. Então vamos para a próxima, que é Jeremy. Cara, essa aí, antes de falar a descrição, eu não sei porquê, mas me pegou de jeito, cara. A história, o clipe, o jeito que a Ed Vedder canta. Não sei porquê. Tanto que esse clipe, ele, no Video Music Awards da MTV americana, ele foi o grande vencedor da noite. Ele ganhou 4 prêmios. Ele foi o vídeo do ano, melhor vídeo de grupo, melhor vídeo de metal barra hard rock e melhor direção. Que na época, com a melhor direção e melhor vídeo do ano, quer dizer que o clipe é muito bom para dessa dobradinha. É tipo no Oscar, quando ganha melhor filme e melhor diretor, né? E eles concorreram também como escolha da audiência, só que eles perderam pro Live on the Edge do Aerosmith, que foi do disco que era Grip de 93. Pra mim, né, como eu falei, é a melhor música do disco. E ela é uma pérola, cara. Eu gosto muito, não sei porquê. Eu gosto tanto dessa música, é tudo isso que eu falei, né? Todo instrumental tá bom, tudo. A introdução do baixo do Jeff Emmett, assim, é muito boa. E falando um pouco da história dela, como é que surgiu a letra, ela foi baseada em 2 histórias reais, e a inspiração principal veio de uma matéria de jornal sobre um garoto de 15 anos, que é o Jeremy Wader, de Richardson, no Texas, que cometeu suicídio com uma arma de fogo na frente de sua turma de inglês no dia 8 de janeiro de 1991. Em uma entrevista concedida em 2009, o Ed Vedder disse que ele sentiu que precisava pegar aquela pequena notícia de jornal e transformá-la em algo que causasse uma reação, transformar em algo maior. E a outra história é baseada em um estudante que Vedder conheceu no ginásio em São Diego. Segundo Vedder, o estudante tinha dado tiros em uma turma de oceanografia. Ou seja, é a história que é contada no clipe, né, do menino Jeremy. E o legal do clipe é que não mostra ele dando tiro. É tipo assim, parece que é quadro a quadro, são frames, e aparece os colegas horrorizados, surge sangue, né? E agora, lembrando da premiação da MTV, acho que quando é clipe do ano,
eles levam o ator que interpretou o Jeremy a subir no palco lá para pegar a premiação. Eu não sei até se eles não deram, como eles já tinham ganhado 3 astronautas de prata, né, que é o prêmio da MTV. Eu não sei se eles não deram pro guri por causa da atuação dele. Mas fala as suas impressões dessa música. Então, essa eu gosto, sim, eu acho muito boa, né? O clipe é muito bom, né? Essa aí é uma das melhores dos hits, acho que é a minha segunda favorita, vou dizer, né? Na minha opinião, né? Depois de Heaven Flow. Sim. Mas, enfim, é boa demais, né? Com uma letra séria, né? Como sempre o Grunge sempre trazendo letras muito sérias, né? E no caso, né, de casos que nunca muda, né? Você vê isso, né? Você vê casos que nunca mudam mesmo. Tipo, cada ano os Estados Unidos tem problema com atentado em escola, por exemplo. Você pega... Inclusive eu fui pesquisar até isso aí, foi por causa da gravação, não. Foi por causa até de outras coisas, porque eu tava vendo vídeos assim. Teve lá o massacre lá de Columbine, lá, né? Pô, sim, que a gente citou no último episódio, né? Que tu chegou a pesquisar a banda que fez essa música? Cara, eu não vi, não. Eu não fui ver, mas eu sei que, né, foi um caso muito famoso, porque, né, pô, rendeu música, um monte de coisa e tal. Né, 2 moleques foram lá, né, e tiraram pra tudo qualquer lado, né, com problemas, né, de socialização, psicológico também. Você teve o caso lá, o massacre de Realengo, por exemplo, a gente teve aqui no Brasil, a gente teve no Rio de Janeiro, eu lembro disso. Né, que foi perto da tua casa, hein? Ah, cara, não é muito não. Perto não é muito não. Não é muito não. Mas assim, eu já vi notícias, inclusive, alguns anos antes de atentados de escola e tal, mas assim, inclusive, até curiosidade, no sexto ano, isso aí, aula online, mas o presencial, tipo, eu tava tendo aula presencial, mas ainda tava tendo aula online. A presencial, digamos assim, você tem que levar 2 máscaras no bolso e além de álcool em gel, né? Sim. Tinha isso, né? Então, mas tinha aula online, então, eu fiz a maioria das, assim, não todas, mas grande parte foi aula online, né? Mas enfim, eu vi uns alunos especularam falando que teria um aluno aí querendo matar todo mundo, sei o quê, e teve um que começou até a chorar e tal. Mas eu pensei assim, cara, é só a gente que... Mas nesse caso era só a pessoa que fala. Entendeu? A pessoa fala, mas vai cometer? Não. Quando fala, não. É o cara que faz, vai e faz mesmo, né? Tipo assim, tanto que acontece? Passou, sei lá, 3 anos, né? Eu até fiquei nessa escola até ano passado, não aconteceu nada. Sim. Nada de anormal. Que bom, né, Jorge? Ainda bem, que claro, bom. né, pô? Nem queira. Nem realmente quero mesmo, porque isso aí é algo terrível mesmo. Por exemplo, teve outros casos aqui no Brasil também e tal. Né, teve um outro que acho que Suzano, não é? Se eu não me engano, acho que também tem Suzano. esse aí também. Então, é inacreditável, entendeu? Aí teve em cinema um cara que numa sessão do Batman, aquele do Coringa lá, do Cavaleiro da Treva, teve. Foi muito. Bem naquela cena do hospital explodindo. Bem doido. Tá, mas vamos continuar aqui, vamos falar elevar um pouco o clima, né? Uma música mais alegre, que fala num tema mais alegre, que é Oceans. Ela foi inspirada pela afinidade que o Ed Vedder tinha pelo surf, que é a tradução é oceanos, né? Porque não pega o inglês. O que tu achou dessa música? Cara, desculpa aí quem gosta, mas aí eu acho a pior, pra te falar. Essas aí eu acho... sei lá, cara, porque assim... Ela não é uma música que eu acho que ela tem cara pra ser single. Acho que foi errada um pouco a escolha. Ela não tem muita cara de ser single. Acho que ela dessas aí, ela é muito... Sabe, se for a Black mesmo, muito mais cara de single do que essa. Once daí é muito melhor como single, por exemplo. Qualquer outra, pelo menos aí no disco. Tem algumas outras que eu vejo, eu falo, cara, é melhor essa aí como single do que Oceans. Pra mim, Oceans é muito experimental até, digamos assim. Ela é muito meio viajeira e tal.
E pra não funciona isso como single, entendeu? E teve clipe e tal, preto e branco e tal, com ondas ali e tal, combinando. Mas, assim, pra mim, dessas aí é a que eu menos gostei mesmo. Tipo assim, não é que é ruim, mas assim, não é uma música que eu vou pegar, entendeu? Pra ouvir. Ela é tipo uma faixa que não diz muita coisa. Se você tirasse, ela não faria muita diferença. Pois é. Acho que essa viagem da música tem a ver com o que é a atividade que o surfista faz, além de surfar, né? Que eles são chegar na marihuana. Não, eles são chegar na marihuana, que não tem, acho que surfista que não fume né? Mas minhas impressões foi mais ou menos isso, ó. Um ritmo calmo, assim, e as guitarras bem distorcidas. Acho que eles queriam causar essa impressão, né? Do que o que seria um surfista chapado. Pode ser isso aí. Eu sempre falo no rock gaúcho, tem uma música que fala de surf, de uma banda punk chamada Os Replicantes, que foi o primeiro grande hit deles, que se chama Surfista Calhorda. Procura, é bem boa essa música. Se tu quer uma música que fala surf, procura Surfista Calhorda, que é muito divertido. O Ramones tem Surfbird, por exemplo. Foi uma inspiração. E é um cover, né? É um cover. Verdade, é um cover. Pode ter sido uma inspiração, então, para Replicantes, que eles gostavam muito de Ramones. Vamos para a próxima, então, que é Pork. Acho que é Pork que se fala, com CH no final. Ou Port, sei lá. Acho que é Port. Acho que é Port, né? É sobre o caos que vive após a separação de casal e seus sentimentos de vazio e de estranhar ao ser amado. Minhas impressões, né? Port quer dizer varanda, então pode ser que seja referência à varanda da casa que os dois sentaram no final de tarde, né? E ela é uma música bem rápida e empolgante, gostei. O que eu destaquei bastante nela são as guitarras, os solos são bem legais. O que tu acha dela? Essa aí já me deu uma levantada, já acho boa, já acho bem legal, uma música que é melhor do que a anterior. Não lançaria como single no lugar dessa, essa eu não vou falar, mas assim, é uma música com as letras, né, sempre com letras de separação, com esse negócio, né, do grunge, né, sempre com esse negócio, né, enfim, de relacionamentos que não estão dando certo e tal, todo esse negócio. Mas enfim, é uma boa faixa, que pra mim eleva um pouco o clima. Claro. Mas então vamos para a próxima, que nós já estamos na 9ª, que é Garden. Ela tem uma das letras mais difíceis de ser interpretada do disco. Aparentemente, refere-se à morte, já que a letra se refere a um jardim de pedras e à solidão que acabará quando tudo terminar. O que tu achou dela? Essa eu gosto. Essa aí, dessas baladas aí, né, com Black e tal, acho que, assim, musicalmente acho que Black é melhor, mas se eu for para escutar hoje, eu escuto mais The Garden, né? Porque Black já me cansou tanto, aí eu prefiro ouvir Garden. Inclusive, essa aí eu botaria como single. Essa aí botaria, se não queriam um Black, então pra mim Garden seria uma boa opção como single do que Oceans, por exemplo. Sim. Bem melhor, né? É muito mais acessível até pra rádio, se pá, então pra mim é uma música muito boa aí, essa balada bem legal. Eu achei assim, entrou só na guitarra linda, por ser mais uma balada, e eu gosto que ela fica alternando entre o calmo e o pesado, a música toda. Ela tá ali, né, tá aquela parte calma, o refrão é pesado, daí fica calma de novo, e volta a parte rápida, daí vem um solo matador, e ela acaba em cima, né, ela acaba com o clima lá em cima. Isso que eu gosto, sempre estou batendo nessa tecla, eu gosto das mudanças de andamento. O lugar comum, assim, vamos fazer uma balada só. É legal do grunge isso aí, que nem Nirvana e o Soundgarden, que
começa lento e estoura no refrão. Isso que é o legal. Sim. Que nem o caso da Black Hole Sun, do Soundgarden, né? A In Bloom e Lithium do Nirvana. Smell E Like Teen vai. Spirit. E vai, isso que é o legal. Digamos, é o grunge progressivo. Por aí, por aí mesmo. Tá. Agora eu fui muito profundo nessa, né? Opa, a próxima, já vamos falar da próxima, que é Deep. Que é profunda a tradução. A letra apresenta uma série de imagens poderosas que ilustram um indivíduo à beira de um abismo, né? Que é o abismo emocional e físico, que é o profundo do título, ponderando sobre sua existência e as escolhas que fez. O refrão, Can't Touch the Bottom, sugere uma sensação de estar perdido em um poço tão profundo que o fundo é inalcançável, simbolizando um estado de desesperança e perda de controle. Essa metáfora pode ser interpretada como uma luta interna contra vícios ou depressão, onde o indivíduo se sente capaz de escapar ou melhorar sua situação. A minha impressão que dei escutando ela, que parecia uma música do Nirvana, por causa da sujeira da distorção, né, das guitarras. O que tu achou dessa música? Isso eu gosto da faixa, né, bem legal. A letra é interessante, até que, beleza, que é o lance deles botarem tipo como fosse uma metáfora da luta interna e tal, de pessoa com vício, depressão, né, que realmente tem gente... Por isso que às vezes tem gente que se mata por isso, porque a pessoa não se vê outra alternativa de se livrar do vício, né, sabe, ao invés de fazer terapia, né, que é talvez a melhor opção, né, ou sei lá... É a única, às vezes, né. Se não a única, às vezes... E, sei lá, ou tentar realmente, pare de comprar, jogar tudo fora, que seja, tenta fazer outra coisa, mas às vezes se encontra e se mata. Como é o caso, acho que até do Kurt, por exemplo, do Kurt Cobain, por exemplo, nesse caso. O cara não aguentou tudo, né, e fez lá. E, assim, boa faixa, na minha opinião, mas, assim, não é uma das minhas favoritas, mas é uma boa música de escutar, assim. Sim. Mas... E... para terminar o disco, a 11ª, é mais uma balada que se chama Release. Uma interpretação popular da canção é que a letra se refere às frases do Ed Vedder falando sobre seu pai biológico, que morreu quando Vedder era muito jovem. Os sussurros que são ouvidos no início da canção são da voz de Vedder dizendo: agora vou ter que imitar. Ó pai. O Henrique Cristo. Ô pai. Ele dizendo. Ô pai. Antes de falar da música, o Henrique Cristo foi para os Estados Unidos uma vez, Jorge. Como é que é o nome do filme? O Henrique Cristo foi para os Estados Unidos e fez um... Puta que pariu. Fala logo, pai. American Pie. Fala tu primeiro, o que tu achou da música? Eu pensei que você ia falar do Fábio Júnior, né? Com o Fiuk, não, né? Não. O Fiuk cantando, pior ainda. Bye. Que ela tem uma curiosidadezinha pós-créditos também, mais uma, né? Também tem isso. Assim, é uma boa faixa, apesar que eu acho que, beleza, é uma boa faixa pra finalizar o disco, né? Porque se ela fosse... faz sentido até, porque realmente é mais de final mesmo. Apesar que eu demorei um pouco. Eu acho que ela também é uma outra que acho que é difícil de você digerir. Você precisa ouvir com mais atenção, então, porque ela é muito lenta, ela é muito mais arrastada, ela é muito mais... Tipo, é diferente de você ouvir uma Black ou ouvir uma Garden e falar, beleza. Uma Live, né? Que é mais pegado.
Mas até a própria live eu tive um pouco de dificuldade, mas a release foi pior ainda, entendeu? Aí eu tive que ouvir mais, porque senão... Porque ela é uma música muito arrastada, ela é meio... Ela tem um andamento muito mais lento do que sabe? Já começa a falar assim, sussurrando, né? Todo esse lance, então aí realmente dificulta, mas é uma boa faixa pra finalizar o disco, né? Com pós-créditos ainda, né? Parecendo o pós-crédito filme da Marvel, né? Com esse negócio, né? Mas enfim. Isso, era moda nos anos 90 isso. E eu anotei aqui, o disco, ele termina do mesmo jeito que ele começa. Por causa que aquela introduçãozinha que a gente comentou no começo da Once, depois de uma pausa ali no final da release, começa tudo de novo, só que mais longo. É aquela viagem, só que mais longa, daí para fechar, somando com a release 9 minutos de faixa. Só tem uma pausinha e já começa. E ela tem um título, Master/Slave. Não sei porque eu nunca tinha visto, não tem na relação das músicas, não tem no Spotify a menção a ela, nada. Nem quando a minha amiga gravou para mim o Ten, eu achei que ela tinha dado play de novo, porque daí logo depois que termina a release, daí vem assim. Só que para mim, como o disco tem mais de 50 minutos, para mim, eu não sei o que ela fez que não pegou ela inteira. Ela corta ali no final, e eu não tinha escutado ela até o final. Eu achava que era só aquela introduçãozinha, e eu não tinha escutado que ela tinha mais minutos, né? E eu achei interessante o disco terminar do mesmo jeito que começa. Que só o CD mesmo para ter isso, porque ali acho que no vinil não tinha. Eles iam ter que separar, não sei como é que era o processo de gravação do vinil. Mas ia ter mais um risco ali separando, né? E o que tu achou dessa sacada deles de começar e terminar do mesmo jeito? Eles terminaram numa jam, não é mesmo? Então. Terminar numa pure jam, exatamente. Exatamente. Numa pérola. Aí, ó. Uma pérola escondida. Pérola escondida, uma pérola rara, né? Tá louco. É uma pérola black. Aí, ó. Exato, então. É uma Black Pearl, já que tem o Black Diamond, tem a Black Pearl. Verdade. Tem isso. Então, assim, uma faixa. Assim, quando eu já tô ouvindo, eu já parei, entendeu? Tipo assim, quando ela aqui no CD, tá a faixa 11, release, aí e baixa o Master Slave. Meio que junta, né? No teu CD aparece. Aparece, ela tá aqui, né? Como. Só que juntamente com a release, né? Sim, mas enfim, assim, é aquela coisa, né? Tudo junto, né? Não precisava, eu acho, né? Se fosse uma música escondida mesmo, acho que teria sido melhor, sabe? Separada, teria sido melhor, mas assim, é um instrumental que não diz muita coisa, entendeu? Não é muita coisa boa, assim, é interessante, claro, se ouvir e tal, né? Realmente parece que você voltou o disco, né? Mas enfim. Parece que deu play de novo, exatamente. Pra minha impressão. Mas bem, é isso. Tá, mas vamos então, já que eu sou mais fã, minhas considerações finais e nota, né? Que é essa parte que pra mim é a mais difícil, mas eu tô fazendo esse exercício a cada semana, mas vamos lá. Cara, bom disco de estreia, ótimo, apesar de ter demorado para engrenar, assim. Cara, mas assim, ó, pra mim é o melhor do Pearl Jam, por causa da quantidade de hits, 4 pra mim, mesmo Oceans pra mim não sendo um grande hit, nem sendo single, mas mesmo eu tendo conhecido o verso primeiro, quando eu escutei todo o tempo pela primeira vez, não é esse aí. Esse, apesar da minha música favorita, tá no verso, mas esse digamos, é o disco definitivo do Pearl Jam. Se alguém quer conhecer Pearl Jam, tem que escutar o tempo.
não vem com coletânea, nada, escuta o tema, depois escuta o verso e vai na ordem que a cada disco é uma história diferente, ele se supera cada um e não é à toa que eles estão com a formação quase original até hoje. E para mim é 5 estrelas, não tem, mesmo com as músicas, digamos, passáveis, não dá para tirar nenhum décimo, nada. Nem uma perna da estrela dá para tirar. E tu, qual é a tua avaliação dele e tuas considerações? Bom, não é meu favorito é o verso, né? Eu gosto mais do verso, né? Tem música que eu gosto mais dali, né? Mas enfim, cara, eu acho um bom disco de estreia, realmente, que demora um pouco para se acostumar, pessoa que precisa entender como que é as coisas, ler as letras para entender mais, né, do que ficar apenas ouvindo, né? Mas enfim, é um bom disco de estreia, na minha opinião, né? Assim, com os maiores hits, né? Enfim, nota de 1 a 5, cara. Vou dar 5 porque, né? Pô, não tem. Por mais da Juma falar mal do que as outras, mas assim, não é o. Não vou, digamos assim, baixar a nota por causa disso, entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena isso. E, inclusive, tipo, Pearl Jam lança disco até hoje, inclusive. Lança disco até hoje, lançaram. Exatamente. Lá. Inclusive, eu conheci na época quando eles lançaram o Gigaton. Né? Quando eles lançaram aquele Gigaton, eu conheci, foi bem na época, por exemplo, que eles lançaram. Sim. E tá fazendo show até hoje também. Sim. Eu podia ter ido no show deles em Porto Alegre, que eles vieram muito para Porto Alegre. Mas perdi a oportunidade, não sei quando é que eles vão vir de novo. E agora tá caro pra caramba, então não sei se eu... eu te falei que eu não consegui. Eles vieram num Lollapalooza. Não lembro que ano foi. E eles não deixaram o Multishow transmitir. Eles transmitiram só depois gravado. Não sei por quê, porque que bobagem. Aquele ano eu vi uma banda que é interessante, já que eu gosto de sugerir. Dessa vez eu não sugeri série nenhuma, que nem no último episódio. Mas tem uma banda bem interessante que ela não é muito conhecida, que é The Hives, que é uma banda da Suécia, cara. Que banda boa. O grande hit deles é Hate You Say, I Told You So. Seria interessante fazer um episódio dessa banda aí, já que tu gosta de bandas mais desconhecidas. Essa é uma banda, o show deles é muito divertido. Divertido. Mas, voltando então, se despede aí, Jorge, já que eu tô apresentando. Fala e dá o seu recado pra galera aí, aquelas coisas de sempre. E daí eu finalizo por aqui. Então, gente, se inscreve nesse canal logo, ativa o sininho, por favor, né? Dá o like, que é importante demais, porque recomendo esse vídeo para outras pessoas que forem assistir, por exemplo. Compartilhe para os fãs de Pearl Jam, por exemplo. Compartilhe para os fãs de Grunge, por exemplo, né? Grunge, né? Exato, né? E também segue o podcast nas plataformas de streaming. Caso não consiga, você não consegue ver esses rostinhos bonitos que estão aí na tua tela, mostrando um monte de coisa. Então vocês têm que fazer o quê? Vão lá escutar quando estão no banheiro, provavelmente, quando estão fazendo lavando louça, fazendo academia, caminhando. Tá fazendo várias tarefas, né? Você escuta, né, as nossas vozes aqui boas, né? Que são ótimas vozes, né? Inclusive, né? E olha que eu tô meio descompassado ainda, que o final de semana no Lorde Pub foi pegado. Que eu fui num show de reggae na sexta e no sábado era a festa Rock Hits, com 2 bandas cover. E eu fiquei sem voz. Por isso que a gente teve que adiar o dia da gravação, que era para ter sido gravado ontem. Mas hoje tô bem melhor, né? Depois de muito house e hidratação. Mas é isso aí, gente. Tá sendo cada vez mais divertido fazer. Eu descobri esses discos de grunge muito bom. Que eu nas minhas playlists eu boto só os hits. E vamos lá, continue. E vai ter muita surpresa. Que depois do mês grunge a gente vai não fazer tanto review de disco, que a gente quer falar de coisas aleatórias e vai ter uns episódios bem legais sobre assuntos bem aleatórios.
que a gente pode mais bater papo do que ir para a parte técnica. E vai ser bem divertido a gente fazer. Espero que seja divertido vocês assistir ou escutar. Então tá, Jorge, galera que tá vendo ou escutando a gente. Até o próximo episódio. Até mais.